Energia positiva. Fala, positivos e positivas! Sejam muito bem-vindos a mais um Energia Positiva. É mais uma oportunidade daquele bate-papo descontraído, levando assuntos variados para você, levando a positividade de toda semana, né? E é um prazer receber vocês mais uma vez aqui nos Estúdios Praia, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, você que nos ouve pela Rádio Praia FM. Hoje, com certeza, vai ter um assunto aqui que vai tocar aí muitas pessoas da nossa região, principalmente porque a gente vai falar de uma área profissional que envolve muita gente, mas que infelizmente em muitos momentos não é tão valorizada essa profissão. Como a gente veio anunciando aí ao longo da semana, né? O assunto hoje é sobre pintura, praticamente sobre pintura, mas a gente vai envolver alguns outros detalhes também, porque eu vou conversar com um grande profissional que inclusive é instrutor de formação profissional em pinturas e edificações. Agora você vai ver que vai ser um bate-papo diferente, porque hoje eu estou sozinho aqui no estúdio. Aí você vai perguntar, André Santos, cadê o convidado? O convidado está aqui, ó. Porque o meu parceiro, meu grande brother Ronier Santos, não é meu parente, apesar de ter o Santos no nome, está bem longe, aliás, muito longe de Bertioga e muito longe do Brasil, porque ele está falando e vai falar com a gente diretamente de Dubai. Não é isso mesmo, Ronier? Seja bem-vindo. É isso aí, pessoal. Boa noite. Prazer enorme estar podendo participar com todos vocês. Andrezinho, muito obrigado pelo convite. E espero poder servir aí nesse momento maravilhoso aí, mesmo estando a mais de 10 mil quilômetros de distância de todos vocês. Espero que seja um bate-papo muito legal para todo mundo. Com certeza será, porque você tem muito conteúdo e vai mostrar pra gente onde é que as profissões, inclusive as menos valorizadas, digamos assim, que você vai confirmar isso com a gente, né, Ronier? Infelizmente, essa é uma das profissões que é pouco valorizada, principalmente aqui no Brasil, mas você vai mostrar pra galera que tem um outro mundo aí que envolve tudo isso. E eu tô falando de pintura, de repente o pessoal pensa assim, o cara tá em Dubai, tá lá nos Emirados Árabes, é pintura, o cara faz quadros, é artista plástico. E não é nada disso, é a pintura mais simples, que é a pintura de parede, que apesar de ser, de eu citar aqui que é a mais simples, ela envolve aí muitos detalhes, muitos cuidados, e quem é apaixonado de verdade pode chegar longe como você, né, Ronier? André, certamente, né? Você acabou resumindo aí um pouco do que nós passamos no dia a dia da nossa profissão, né? Pensando aí que já são mais de 20 anos envolvidos. E tem um detalhe muito interessante. Eu me voltei para o ramo da construção civil por alguns traumas de infância. Se recordando lá nos tempos de William Aurélio, né? E todas Exato. as bagunças. Eu me recordo bem, assim, ter sofrido alguns momentos de bullying bem sérios, assim, sabe? Voltados a... Por exemplo, eu tenho um problema na minha mão, que minhas mãos são super ressecadas, sabe? Acho que é uma espécie de reumatismo que eu tenho na mão. Olha que história fantástica, pra gente poder pensar como uma forma de superação, né? E o pessoal fala, essa mão de velho, mão de pedreiro e não sei o quê. E meu pai trabalhava em construção civil, né? E a minha mãe trabalhava como faxineira, né? E era através disso que nós tínhamos a renda da nossa casa com muita dignidade. Era E o aquilo, sustento da família. adolescente, exatamente, naquele momento, sofria muito, adolescente, 12, 13 anos, né? Então você pensar nisso, ali. Só que em um momento da minha vida eu comecei a pensar, eu preciso transformar isso em energia, eu preciso transformar isso em combustível, porque se eu for nesse espiral sem fim aqui, o meu destino ele é um só. E às vezes que eu ia ajudar meu pai, às vezes que eu ia ajudar minha mãe, né, ou nas obras, ou nas casas para ajudar nas faxinas, e eu sempre pensava em algo diferente. Eu falei, eu preciso tirar o proveito disso daqui. E como é que eu vou fazer isso? Porque nós viemos numa família humilde, nós temos essa concepção de Brasil quando a gente fala de humilde, né? Humildade em termos de personalidade é uma coisa, e a humildade que nós falamos muitas vezes é pela questão da renda familiar, né? Então nós estamos falando realmente da renda familiar, que era baixa, os desafios eram enormes, e nesse caminho todo, poder pensar assim, aonde eu cheguei hoje, e tudo que foi necessário se passar, eu acho que eu não faria nada diferente, André. Por quê? Porque hoje eu agradeço, eu tenho esse senso de gratidão pelas pessoas que me ajudaram e pelas pessoas que, de alguma forma, acharam que estavam me ou denigrindo ou bullyingando, né, que nem o pessoal fala,
Porque eu agradeço Verdade, todas verdade. essas pessoas, porque elas me fizeram acordar, né? Eu realmente, algumas delas eu até tive a oportunidade de encontrar e poder bater um bom papo de agradecimento mesmo. Algumas delas, né, ver, poxa, Rony, me desculpa, tal, e por qualquer circunstância, mas era época de amizade, aluno, bagunça da nossa época, né? Mas isso se transformou realmente num combustível. E pensar hoje que eu já visitei mais de 15 países do mundo, olha, carregando o rolo e o pincel, cara, da nossa profissão, assim, é algo que eu falo isso muito para meus filhos, né? Vocês carreguem com dignidade a história do pai de vocês, porque a única coisa que eu fiz diferente foi tentar fazer a diferença, sabe, André? Acho que você destacou muito bem em usar isso como combustível, né? Eu até brinco, principalmente com os amigos, aí, porque hoje a gente realmente tem uma problemática enorme com a sociedade, que é essa questão do bullying, né? Foi colocado como uma problemática, mas eu brinco com os amigos que eu acho que bullying existe desde sempre. E a gente vivenciou muito bem isso dentro da escola, principalmente, né? É que a diferença é que a gente sempre levava na esportiva. Claro que em muitos momentos as pessoas se machucavam de verdade, né? Tinha essa mágoa, atingia o sentimento das pessoas. Mas parece que até a nossa geração dava-se menos valor a isso, né? Então as pessoas procuravam ou levar na esportiva, como a gente brincava, né? Principalmente os apelidos, ou você leva na esportiva o apelido pega de vez, aí é pior, né? Ou realmente a gente trabalhava isso para que se transformasse num combustível, como você fez muito bem. Eu não me recordo de nenhum dos nossos colegas de sala, em nenhum dos anos que passaram aqui pelas nossas escolas, que não tenha sofrido um bullying, que não tenha passado por um momento de constrangimento, tenha recebido um apelido. Eu acho que todos receberam um apelido. Eu, inclusive, era um dos ídolos dos apelidos, porque eu tinha vários apelidos na escola. Mas a consequência disso não atrapalhou a nossa evolução, né? Como você falou bem aí, era para ter atingido a sua vida de certa forma profissionalmente, né? Ou fazer com que você desvalorizasse, quem sabe, ali as profissões, tanto do seu pai quanto da sua mãe, mas foi o contrário, você resolveu transformar aquilo ali em algo grandioso. E está mostrando isso para a gente, inclusive. Como eu falei aqui no início do bate-papo, é uma profissão que eu acredito que, se alguém imaginou, são poucos, que alguém chegaria ao nível que você está hoje e longe, por exemplo, em Dubai, né? Muito longe do Brasil. Aliás, já passou por vários lugares fora do Brasil, exatamente por conta da pintura. A pintura te levou a isso. Muito legal, fantástico isso. E tem muita história nesse meio de caminho, né? Tem muita coisa. Vai Às detalhando vezes pra as gente. Eu sei que é enxergam. difícil, a gente teria que levar aqui vários podcasts para bater um papo, a contar a sua história. Mas isso já serve de muita motivação. Você já começou falando muito bem, já mostrando que saiu daqui do país, como eu disse no início, né? E principalmente saiu daqui de Bertioga, de onde a gente está agora, nos estúdios Praia. Você começou aqui praticamente. Você nasceu aqui em Bertioga, Rony? É interessante. Eu consultei minha mãe antes de voltar aqui, porque já faz bastante tempo, né? Parece que não, mas o tempo passa rápido, hein, André? Eu já estou nos meus 40, né? Então, mas eu conversei com a minha mãe. Minha mãe veio para Bertioga em 1977. Quando a minha irmã era Caramba! bem novinha. 77, cara. Trafegava 77. pela praia Ela aqui ficou por ainda, né? Não dois tinha nem anos. rua. Exatamente. Ela falava para mim que ela ficava num barraquinho enquanto meu pai ia para as construções. E eu me recordo que ela falava que no final de semana, às vezes, meu pai levava eles para São Paulo, às vezes ela ficava, né? Então, naquela época, 1977, não tinha praticamente nada em Bertioga, né? E então ela ficou 2 anos, aí ela voltou para São Paulo. De São Paulo, ela foi para Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes, ela me teve em São Paulo em 1984. Né? Aí ela veio para Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes eles voltaram para Bertioga novamente, sabe? E aí eu cheguei, minha mãe fala que eu cheguei em Bertioga com 2 anos, então foi em 1986, mais ou menos, foi Certo. quando eu cheguei em Bertioga. E aí nós moramos no Vista Linda, né? E depois minha mãe comprou com o meu pai uma chácara na Chácara Vista Linda em 1990. E quer saber um dado interessante? Eu tenho os dois documentos, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que eles assinaram pelo sim
da emancipação de Bertioga, cara. Eu tenho esse documento com Caramba, olha muito que orgulho, eu legal. guardo lá em casa. Eu guardo lá em casa, cara. Eu guardo em casa lá, com muito orgulho, porque nós realmente fazemos parte da história de Bertioga. Isso pra mim é muito... Eu só fui entender... Olha, eu vou falar algo aqui que é sério e profundo, cara. Eu só fui entender a importância de Bertioga pra minha vida e pro Brasil quando eu saí do Brasil, cara. Que Que eu loucura, comecei, né? eu comecei a ouvir mais notícias sobre a história do Brasil fora do Brasil. Aí eu já tô pulando para uma etapa quando eu morei na Irlanda em 2006, que eu escutava mais do Brasil, eu sabia mais do Brasil enquanto eu estava fora do que enquanto eu estava dentro. Por E quê? isso é uma pena, né? Cara, isso consta algo muito sério. Por quê? Porque nós vivemos um loop. Eu não quero entrar muito nesse contexto aqui, senão a gente vai para uma outra direção, né? Mas nós vivemos um loop infinito que nós temos. O nosso dia ele é muito ocupado em servir as pessoas. E normalmente a gente fala o servir as pessoas no Brasil é trabalhar, cara. É trabalhar de manhã. Levanta de manhã, é afazeres, volta à tarde a afazeres, daqui a pouco você já levanta de novo para você trabalhar de novo e você não enxerga o que está acontecendo ao seu redor. E eu comecei a ter a consciência disso quando eu saí do Brasil pela primeira vez, né? Pensando, voltando um pouco, retrocedendo a questão da história, cara, hoje eu moro nos Emirados Árabes Unidos. Hoje eu ouvi uma notícia aqui, André, que Abu Dhabi, eu moro especificamente em Abu Dhabi, que é do lado de Dubai, são 7 Emirados aqui, né? Todo mundo conhece Dubai, mas a cidade mais rica aqui é Abu Dhabi, é a capital. E hoje eu recebi uma notícia que Abu Dhabi se tornou a cidade mais próspera em termos de riquezas do mundo, cara. E ela é por o Caramba, que 4º ano legal. consecutivo, se eu não me engano, salvo engano, a cidade mais segura do mundo. E Então, você eu é vivo... um dos donos de uma das maiores mansões aí, não é isso? Eu conheço o colega, eu conheço um amigo que conhece um amigo. Você Então, assim, escolheu o a lugar gente passa a certo ter uma então para realidade morar. completamente diferente, né? Cara, eu não escolhi, o lugar me escolheu. Boa, olha aí, que legal. Cara, você tá tocando. É muita coisa pra se falar assim. Exatamente, mas você está tocando num assunto importantíssimo mesmo, que realmente é a nossa própria desvalorização do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, né? A gente vai até minimizando aí, mas trazendo cada vez para mais próximo. Como a gente realmente deixa passar despercebido tantas coisas. E como você falou bem, conheço muitas pessoas aqui na cidade, eu também já estou aqui há muitos anos, e não é à toa que estudamos juntos, né? Nós passamos aí uma bela fase juntos aí também da pré-adolescência para a adolescência. Fomos amadurecendo aqui na cidade. Mas eu conheço muita gente ainda hoje que não conhece a história de Bertioga, né? E isso é triste. E aí, se a gente for levar além, quem dirá a história do Brasil do jeito certo, que é colocado nas escolas, mas passa num momento tão rápido e tão despercebido. Eu acho que numa fase em que a gente está tão imaturo, que a gente não guarda essas informações e vai desvalorizando, que deveria ser inverso, né? A gente deveria buscar cada vez mais. Agora vamos trazer mais para Olha, André, você, desculpa, agora falando... até falar uma coisa pra você aqui, desculpa. Na nossa Sim, época, nós fazíamos pesquisas pelo Atlas, cara, pelos exato. livros, né? Não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada. Biblioteca. Então, Aqui, eu me lembro que aqui em Bertioga a gente tinha que ir especificamente para o Sesc, que era o único local que tinha uma biblioteca mais completa. exatamente, os Era uma sortudos, né? trabalheira. Porque eu fui lá uma vez. Eu Quando a fui gente uma vez conseguia, é só, né? verdade. Pra mim, cara, eu olhava aquele. Olha, eu lembro que nós pegávamos o CSTC, o vermelhinho. Cara, isso é antigo demais. Pegava o vermelhinho lá pra poder ir embora. E aí passava no muro do Sesc, né? Aquele muro todo cheio daquelas grades lá em cima de ferro. Eu ficava pensando, poxa, o que Isso. que tem lá dentro, né? Aí de vez em quando eu me lembrava do Rodolfo, os meninos lá falando que ia no Sesc quase todo dia. Eu falei, rapaz, pensa num Exatamente, a povo de molecada sorte, que viu? morava Aí ali pertinho, colado, né? eu acho que não tinha uma pessoa que não pensava nisso, cara, no que tinha dentro daquele lá. Aí, olha Exatamente. só como uma coisa se encaixa uma com a outra. O meu avô, eu fico até meio triste, não triste e emocionado assim, mas segurar a onda aqui, cara, o meu avô, ele foi um dos carpinteiros que ajudaram a construir as formas de concreto do Sesc Bertioga, cara. Ele me contou Caramba, isso antes dele falecer, você acredita? que Então legal, você que vê legal. o tamanho da ligação que você tem com a cultura, com a sociedade. E hoje, estando aqui, né, aonde eu me encontro, aquilo que eu já tinha comentado com você em outras circunstâncias, eu sinto a responsabilidade, cara, de poder transferir e dividir um pouco de tudo isso que eu tenho vivido. É tanta coisa na minha cabeça, rodando ao mesmo tempo, que eu olho tanta coisa maravilhosa nesse mundo aqui fora, cara, eu preciso compartilhar isso aqui. Isso me agonia, assim, às vezes me estressa,
pelo fato de eu não ter ainda tantos canais e tantos caminhos e o tempo, né, para poder compartilhar isso tudo, sabe, André? Exato. Mas que bom que você aceitou compartilhar hoje com a gente. Enquanto você vai pondo aí essas lembranças em ordem na cabeça, deixa eu aproveitar para falar da valorização que a gente tem pela nossa cidade e indicar para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, aquele petisco que eu falo toda semana aqui, que é o iFome Bertioga, né? Quando você pensa aí em comer um salgadinho, comer um frango recheado, comer uma porçãozinha, a dica já está dada toda semana para você aqui. Bateu aquela fome? Peça iFome, e aqui em Bertioga tem iFome para você pedir aí os seus mini salgados, onde você estiver, inclusive agora assistindo a gente aqui nesse bate-papo super bacana, diretamente de Dubai. Olha que interessante, mais precisamente dos Emirados Árabes ali, onde está o meu parceiro, meu grande brother Ronier. Ó, você que está nos acompanhando, deixa eu lembrar que essa é a Semana das Crianças. E o iFome Bertioga valoriza muito a criançada, traz sempre novidades aí para todo mundo, mas em especial para as crianças. Essa semana tá bombando aí com o Fomito. Fomito é aquele grupinho especial lá da criançada, ó, onde você pede aí com caixinhas de cones personalizados os mini salgados, os mini churros, e pode levar inclusive dentro de um kit especial aí, ó, aquele brinde para a criançada ficar feliz da vida. A produção vai pôr na tela de novo para a gente ver, só para relembrar, ó, a gente está falando do passado, eu e o Ronier relembrando aqui muitas coisas. O iFome está relembrando o passado também, trazendo para a criançada o ioiô. Lembra do ioiô que a gente se divertia tanto, né? Eu não sou muito especialista, mas eu percebi que é igual andar de bicicleta. Eu lembrei de algumas manobras. Vou ver se a semana que vem eu mostro para vocês aqui as minhas manobras de ioiô. Mas você que já manja, ou para a criançada que nem conhece, aproveita aí esse kit especial do Fomito, pede no iFome Bertioga que a criançada vai se divertir demais. Tá aqui na tela, aqui embaixo, ó, o código QR para você acessar o cardápio, ou você que está ouvindo pela rádio, acesse o seu site de aplicativos no celular e baixe agora. Dica do André Santos, dica do Energia Positiva, bateu aquela fome, iFome, peça iFome, vale muito a pena. Você já brincou com o ioiô? Você brincou com o ioiô com certeza, né, Ronier? Você era fera no ioiô? Tinha a coleção toda da Coca-Cola. Sumiu Opa! tudo, mas eu tinha toda a coleção da Coca-Cola. Exatamente, eu passei por essa fase também. Era uma das fases mais divertidas do que hoje ficar só na tela ou no celular jogando videogame aí, né? Aqui em casa nós temos algumas regras específicas e a tela aqui tem momento específico. E de vez Boa, em quando a gente boa. usa a tela para poder fazer outras atividades aqui, porque eu falo para meus pequenos, né? Eu tenho 3 filhos, aí eu falo, olha, quando você crescer, ter a sua vida, você pode morar dentro de uma televisão, eu não me importo. Mas nesse momento aqui, o pai vai certificar que vocês tenham momentos de qualidade conosco, né? Para poder Faz parte equilibrar pelo menos, né? Porque senão fica muito difícil, né? faz parte dessa responsabilidade de educar, né, Ronier? Muito bom. Agora, já que a gente está relembrando mesmo e falando de valorizações, eu quero vir para a sua profissão, para a sua área especificamente, porque história a gente vai ter muito para contar e aí a gente vai demorar muito nesse assunto. Mas a gente continua batendo esse papo sobre essa questão de valorização, né, Ronier? Porque aí você falou bem da construção civil, seu pai envolvido ali na construção civil. Claro que a faxina, né, a pessoa que serve o lar, a casa, que cuida ali de muitas famílias também tem que ter uma grande valorização, mas hoje o nosso assunto vai ser específico aí na construção civil. Existem inclusive músicas, e tem uma que é muito conhecida aí, eu adoro, por exemplo, Zé Geraldo, que fala a música do Cidadão, né, que conta exatamente, resume exatamente esse bate-papo nosso, que fala sobre o cara que constrói um prédio e depois ele mesmo não pode entrar. E aí envolve essa questão da humildade, a condição financeira, o cara que trabalha pesado, que faz parte dessa construção, inclusive, muitas vezes não tem uma condição financeira depois para frequentar os ambientes, né? E fora a questão da valorização, que a pessoa acha que é um trabalho qualquer, que qualquer um faz, mas na verdade ninguém quer fazer, né? E é um trabalho pesado, árduo, mas que também envolve muito sentimento, porque envolve esse carinho, esse cuidado, senão não sai do jeito que deveria, né, Rony? Eu estou enganado. Não, você está coberto de razão, André. Olha, eu tive a oportunidade de ver pintores, estratégias, mercados, cara, nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Finlândia, Irlanda, Austrália, Emirados Árabes, Rússia. Eu rodei muito, cara. E olha, o que eu consigo enxergar é
realmente a profissão do pintor de obras, o pintor imobiliário, ela é uma profissão diferenciada. Primeiro, os desafios são enormes. Pensa numa questão estratégica do processo construtivo. Normalmente, a gente já está no ciclo final da obra. O ciclo final da obra acontece o quê? Tá todo mundo sem dinheiro, cara. Exato. Já foi na concepção do projeto, já foi na fundação, já foi nas armações, eletricidade, estruturas e tudo vai. Então a gente chega num momento onde as pessoas normalmente estão cansadas, isso eu falando de obras novas, as pessoas já estão cansadas, já tiveram que lidar com enormes circunstâncias e estresses no processo construtivo das casas ou dos prédios ou do que for. E chega no processo da pintura, tá todo mundo com o bolso de uma certa forma vazio e todo mundo quer deixar a casa bonita. Né? É o último e realmente toque. dá muito trabalho. É o detalhe né? principal da construção, da reforma, né, o Rony? Exatamente. Então, assim, dentro dessa concepção, é um mercado muito difícil. Existe o mercado de repinturas, né, de reformas, e existe o mercado das construções novas, né, das novas construções. Então, nesse contexto, independente do caminho, eu acho que é muito, a não ser os profissionais que estão ligados diretamente com construtoras, com designers de interiores, com arquitetos, engenheiros que têm nichos específicos para se cumprir, os profissionais, como fala aí, os profissionais individuais, né? Tem um microempreendedor individual. Isso, os microempreendedores individuais no Brasil, ou os profissionais autônomos, né, que nós chamamos de empresas de uma pessoa, certo. que foi o meu caso. Eu posso falar para você que eu não tive sucesso em ser um empreendedor individual no Brasil, porque eu queria entregar um trabalho de excelência, né? Eu queria entregar um trabalho de excelência, André. Eu não sabia cobrar e normalmente eu pagava para trabalhar, cara. Infelizmente eu pagava para trabalhar. E ainda que você saiba cobrar, as pessoas não querem pagar esse valor, não querem investir a esse nível. Aí é uma questão cultural, André. É Exato. uma questão cultural, porque assim, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, um pintor de obras imobiliárias lá, uma realidade diferente, mas vamos falar de números para números. 1 para 1. Não vamos converter de 5 para 1. 1 para 1. Um pintor de obras imobiliárias não ganha menos que $30 mil por ano, cara. Não ganha. Olha aí. Então, assim, onde é que está esse desafio de se entender? Está na questão cultural, onde, acho que eu não posso usar essa palavra, mas nosso mercado é um mercado desleal. Vamos usar essa palavra. É um mercado desleal que o Ronier vai lá, dá um orçamento de R$7 mil, e aí vem o profissional B e dá o orçamento por R$4 mil. E aí a pessoa pega o orçamento de R$4 mil, exatamente, né, vai fazer o serviço. O profissional, que se diz profissional, vai desaparecer, na maioria dos casos, não vai entregar porque é um valor incabível, impraticável. E aí, novamente, essa pessoa retorna e fala, olha, esse serviço aconteceu assim, assim, aí eu sou obrigado a cobrar no mínimo 50% mais para resolver o problema da primeira pessoa e continuar um trabalho corretamente para se entregar. Isso, então, assim, é um mercado desleal. Atenção, né? Não. E aí todo mundo vai pela questão do... Eu costumo dizer que o bom e o barato tem muito a ver com a nossa cultura. Se você quer algo bom, você vai ter que custear aquilo. Se você quer um iPhone, você não questiona o preço do iPhone. Você junta grana para comprar o iPhone, né? E aí você fica reclamando porque você paga R$3 para estacionar seu carro. Entende? Quando se tem o carro ou a moto, aí reclama que toma uma multa. Então, assim, eu aprendi muito com isso, André, com o tempo, em compreender a dar valor sobre as pequenas coisas e dar valor às coisas que precisam ser valorizadas. E eu, infelizmente, nestas circunstâncias, eu encontrei valor à minha profissão fora do nosso país. Mas aí não começou de forma simples. Eu comecei a trabalhar na pintura, eu ganhava R$15 por dia, eu ia para o condomínio, como é que é o nome? Morada da Praia. Morada da Praia, pegava o ônibus e levava a minha marmita. Cara, me sobravam R$7 por dia. R$7 por dia. E eu lembro que para a pessoa que eu trabalhava era uma pessoa bem grossa, assim, sabe? Só que eu mantive o foco, foi a minha primeira oportunidade. E dentro daquela circunstância, tem um dia muito específico que eu me recordo, André, que o grupo se juntou para lixar uma parede. E o pé direito da casa era enorme. Para quem não sabe, o pé direito é a parede mais alta que tem dentro de uma casa, né? E aí
juntou todo mundo pra lixar e eu parei assim. Eu parei uns 3 minutos assim, eu fiquei analisando. Falei, olha, eu tô com toda a energia agora. Se eu começar a lixar a parede de cima pra baixo, quando eu chegar embaixo, eu vou estar cansado, mas eu já vou estar embaixo. Então a chance de eu sofrer um acidente é menor e eu já vou ter produzido na parte mais difícil, que é a parte alta. Ah, rapaz, a hora que esse homem me viu lá, pela, o que você tá fazendo, rapaz? Tá? Como é que ele falou? Você tá fugindo da raia? Você tem que trabalhar, bora trabalhar. Eu falei, eu só tô pensando, planejando. Que planejar o quê? Mete a mão nessa lixa e toca essa lixa. Usando E eu lembro que meu coração aí, disparou assim. Cara, meus olhos encheram de lágrimas, mas eu nunca esqueci aquilo. E eu não culpo aquele homem, porque a questão cultural é essa. É você trabalhar. Desculpa A até gente te fala em cortar, volume de trabalho, mas não fala em eficiência, né? Exato, mas eu quero aproveitar essa deixa aqui, esse gancho, exatamente para tocar no assunto que eu ia comentar com você aqui, pedir para que você reforçasse para a gente. Não sei se é uma impressão minha, mas pelo menos a maioria dos amigos que a gente conhece, as pessoas que trabalham diretamente com a construção civil, e aí não só especificamente na pintura, mas em todo o trabalho, como você está falando, a parte pesada, né? Normalmente são pessoas que encontram nessas profissões somente oportunidade. Não é porque ela gosta daquela profissão, pelo menos a maioria, né? Eu sei que tem uma minoria que gosta, que ama, mas a maioria é exatamente por conta de oportunidade. E aí vem esse quesito da humildade, que são pessoas que muitas vezes não têm um estudo completo, né? E aí não conseguem arrumar outros empregos. Vamos colocar de uma forma até mais clara, uns empregos mais suaves, mais tranquilos, como trabalhar no escritório, sentadinho, numa recepção, né? Às vezes a pessoa culturalmente não está evoluída a ponto de trabalhar num RH, numa administração, e aí para ela a mão de obra é a oportunidade. Eu acho que aí é onde as pessoas têm um olhar de menor valor, infelizmente, né? Valoriza menos essas pessoas porque acha que elas não têm condição e capacidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz a reflexão de que são as profissões que poucas pessoas querem ir trabalhar. Porque é pegar pesado. Você falou bem aí, ficar lixando uma parede o dia todo. É carregar lata de massa. A própria pintura é você ficar pendurado muitas vezes numa escada. Uma não, muitas. em situações desconfortáveis. E aí você chega no final do dia, você está quebrado, com dor nas costas, com dor em todo o corpo. Todo sujo de tinta, porque tem muitos momentos que não tem como você não se lambuzar, e muito, correndo risco. Então, não são todas as pessoas que querem isso. E aí são poucos que a gente vê que realmente buscam, mesmo evoluindo culturalmente, dentro dos estudos, buscam essas profissões. É impressão minha? Não, você está parcialmente coberto de razão. Nós temos alguns pontos importantes a ser levados em consideração, André. Eu posso falar para você por conhecimento de causa que hoje muitas pessoas elas têm a construção civil como um meio mais que digno e apaixonante de se trabalhar. As tecnologias elas melhoraram muito. A maioria dos profissionais do passado tinham problemas de hérnia de disco, Isso. coluna, por carregar peso, ergonomia. O que é ergonomia? Você trabalhar uma ferramenta que é criada por um grupo de engenheiros, por exemplo, que a ferramenta precisa se adaptar, vamos dizer, esse mouse aqui. Tem toda uma ergonomia no mouse aqui, né? Por que o mouse é assim? Para ele se adaptar à sua mão. Então é a mesma coisa das ferramentas. Então as ferramentas se adaptam ao profissional e não o profissional que se adapta às ferramentas. Então até para você entender isso, eu realmente sofri muito. Mas isso vários melhorou acidentes. agora. Isso melhorou agora. E eu acho agora. Que você vai trazer. Você já está trazendo um ponto de vista diferenciado, porque você é um cara que está envolvido exatamente por essa questão cultural. Você hoje é um instrutor de profissionais aí, né? Você forma profissionais. Então aí você encontra realmente pessoas que estão em busca disso por amor, por paixão. Mas a maioria que a gente conhece realmente é pela oportunidade, né? É verdade, André. A maioria das pessoas é de forma empírica. O que é isso? É através da observação. O meu pai foi assim e algumas outras gerações ainda estarão fardadas a essa situação. É muito difícil você pagar um curso de formação profissional. Nós tínhamos, né? E nós não comentamos sobre isso aqui, mas a minha história mudou quando eu conheci o extinto Centro de Treinamento Senai de Bertioga. Isso, já traz essa deixa pra gente. Como que começou? Por que você pulou? Porque seu pai trabalhava na construção civil, mas não era pintor especificamente, né? Como que surgiu a pintura na sua vida? Não. Meu pai me levava para peneirar areia molhada. Nossa, eu detestava, eu queria morrer. Que legal, hein?
E foi uma das formas, assim, meu pai é do norte, né? Minha mãe também. E é uma das formas de mostrar o quanto a vida era difícil, né? Então eu agradeço do fundo do coração, assim, meu pai hoje é falecido, mas eu agradeço por todas essas lições que realmente eu tiro tudo que foi bom nisso, de alguma forma, né? Eu acho que ninguém pode dar o que nunca teve, né? Então eu acho que o ser humano, o homem, ser humano, não macho, né? O homem que eu me formei hoje, que eu tenho me formado, eu tenho essa responsabilidade porque eu tive todas essas experiências. Voltando, eu tive uma experiência de frustração, que eu quebrei o tornozelo quando eu tinha meus 19 anos. Caramba. E foi surfando, pegando onda. E minha mãe, né, minha mãe na faxina não tinha, minha mãe trabalhou a vida inteira sem nunca ter tido férias, 13º, carteira assinada, nenhum tipo de benefício. E nunca reclamou por causa disso. Então quando eu quebrei o pé, nós não tínhamos benefício do governo, não tinha seguro auxílio doença, não tinha nada disso. Então assim, eu me senti, quando eu me vi numa cadeira, numa cama, na minha casa, sem poder dar o mínimo de suporte. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né, naquela época. Eu vendia sorvete na praia, a extinta Alina, que tinha lá no Vista Linda, saía para vender suco. Eu tinha 12 anos, eu me recordo disso, para poder ajudar. Né? Eu queria comprar uma bicicleta, minha mãe não tinha condições, meu pai também não, e eu tinha que fazer os meios. E eu sei que com os 19 anos, depois que eu quebrei o tornozelo, me passaram algumas situações, eu já trabalhava com pintura, tinha começado a trabalhar, e aí alguém me falou sobre o Senai. Peguei minha bicicleta lá do Vista Linda e fui até o Cantão do Indaiá, que é um terreno que foi cedido na época pelo falecido Antônio Hermílio de Moraes, que tem aquela casa enorme, né? Aquela mansão enorme. Cantão do Indaiá, famoso Cantão do Indaiá. Cantão do Indaiá. Para quem não sabe, informação interessante. O centro de treinamento Senai de Bertioga só existiu por uma vontade particular do Antônio Hermílio de Moraes em pessoa. Olha aí. Ele tinha um carinho muito especial por Bertioga e uma forma de retribuir esse carinho era trazendo o Senai para lá. O Senai de Bertioga, para quem não sabe, foi o único Senai do Brasil, que 100% dos cursos eram gratuitos, mantidos muito importante por eles. Isso também, é um detalhe que muitos da cidade não souberam e não conhecem essa história também, viu, Ronier? Não conhece essa história. Então, quando eu entrei lá como aluno, e eu tive todas as oportunidades, eu fui recebido com dignidade. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso aqui tudo é de graça? Ele falou, você só precisa fazer a sua inscrição e comparecer. Eu falei assim, como assim comparecer? Ela falou, não, que tem muita gente que começa o curso e não termina. Cara, olha que engraçado, eu ia comentar exatamente isso, e as pessoas mesmo assim não valorizaram tanto, né? Não, cara. Teve gente que deu a vida por aquilo ali de uma forma assim que... Cara, eu tive um aluno que ele vinha todos os sábados de Monte Verde, Minas Gerais, para fazer um curso de gesso comigo, André. Monte Verde. Ele viajava 600 quilômetros por trecho, cara. Imagina a minha responsabilidade naquela época em poder transmitir os saberes de uma forma que satisfazesse as necessidades profissionais daquele homem, cara. Claro, eu me recordo disso assim com muito carinho. Eu não me recordo o nome dele, né? Eu tive pessoas, normalmente os treinamentos que a gente dava nos sábados, né, eram de pessoas que vinham de fora, ou do Guarujá, ou de Santos, ou de Cubatão, ou de São Paulo, né? Então era muito comum assim nós temos pessoas vindo de outras cidades, né, para poder atender os cursos em Bertioga. Então, resumindo, eu entrei no Senai de Bertioga como aluno. Eu acho que pelo excesso de esforço, eu me recordo bem, meu mestre, professor Rogério dos Santos, acho que o tempo tá passando muito rápido, hein? Poxa vida. Voando, é assim mesmo. Que pena. Principalmente quando o bate-papo é gostoso, vai fluindo. Vai muito rápido, né? E ele falou assim, ô moleque, você tem talento. Eu falei, professor, eu não quero ir embora. Ele falou, mas você tem que ir embora. Eu falei, mas eu não quero ir embora. Você vai me bater então, porque eu... Sede, esse desejo que eu tinha de aprender, cara, de aprender. A gente apanha tanto dentro da construção civil, dentro da vida, entendeu? E aí quando você acha uma pessoa que estende a mão pra você, você simplesmente se apaixona. E foi o que aconteceu comigo. Hoje o Rogério, que ele foi o professor do Senai lá em Bertioga, ele mora no Ceará. Eu sempre, cara, eu vou nos países, eu sempre abro uma videochamada com ele e faço um print screen com ele e mando pra ele. Falei, ó, que tá legal. Aqui. Muito obrigado, André, muito obrigado, Rogério, por esse carinho. Muito obrigado por você existir na minha vida. Ele, moleque, de novo você tá fazendo eu chorar, moleque? e essa ação de gratidão, sabe? Então, eu entrei no Senai de Bertioga como aluno,
me deram as oportunidades. Apareceu uma oportunidade na minha vida, André. Eu agarrei com todas as minhas forças. Eu trabalhei por 8 anos no Senai de Bertioga como extra quadro, era só como prestador de serviço, acreditando que aquilo ali um dia podia fazer a diferença para mim. A minha mãe, até minha própria mãe, falou: meu filho, você precisa arrumar um emprego com carteira assinada. Eu falei: mãe, eu preciso acreditar nisso aqui. Isso aqui me fez viver novamente, me fez entender a minha vocação. Eu acho que eu nasci para ensinar. Eu falava para ela. E isso aconteceu assim com naturalidade. E as coisas foram acontecendo por consequência. E aí eu fui para um primeiro treinamento dentro do segundo Batalhão de Infantaria Leve, que foi aquele projeto Soldado Cidadão em São Vicente, pelo Senai de Bertioga. E depois eu comecei a dar uns treinamentos gratuitos na escola. Aí dentro desse treinamento gratuito, eu fui, nessa época do Brasil, eu fui assaltado na minha quebrada, na Vista Linda. Fiquei muito chateado com aquilo. Caramba. E entendi que algo não estava certo. Algo errado não estava muito certo. Né? Não estava certo. Como já diz o velho deitado. Exatamente. E aí o cara colocou a arma no meu rosto, cara. Eu lembro até hoje. Levou uma câmera fotográfica da minha irmã. E ele me mandou me virar assim, colocar as mãos no muro e falou: você vai morrer agora. E eu senti o frio da morte, cara. Quando passou toda aquela situação, né? Eu prometi pra mim, eu falei: cara, eu vou embora daqui. Eu não sei pra onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ir embora. E aí, resumindo, muito rapidamente aqui, um grupo de amigos, eu tava na praia, eles falaram que eles iam embora do Brasil. Eu falei: cara, eu não sei pra onde vocês vão, mas eu vou. Eu falei: você é um moleque, Rony? Eu falei: realmente, eu sou um moleque, mas eu quero ir com vocês. Eu precisava de R$8.000, eu tinha R$2.500 que eu tinha me juntado a vida inteira. Isso foi em 2005 para 2006. E consegui juntar o dinheiro, nós fomos pra Irlanda. Eu me recordo, a migração, nós fomos em 6 pessoas. 2 passaram em um guichê e 4 passaram em outra. As duas que foram nesse guichê, elas foram deportadas, não foram aceitas no país. Caramba. E nós 4 que estávamos nós fomos aceitos no país, cara. Olha aí, são detalhes que vão mostrando... Eu falava... Pode falar, Desculpa, eu falava... O país falava inglês. E eu só falava mãe, pai, socorro e água. Era tudo que eu sabia. Caramba! Mas são detalhes que vão mostrando o que eu sempre reforço aqui nos nossos bate-papos, de que nada na vida é por acaso. Tá tudo no seu tempo, tudo encaixadinho. É a gente que muitas vezes deixa passar despercebido, não observa ou não persiste, né, nas coisas, e a gente acaba perdendo as oportunidades. Mas você mostrou muito bem que tá onde merecia, onde merece, vai chegar muito mais além, exatamente por conta disso, de ser um observador, um cara inteligente, um cara que não desiste, que busca, corre atrás e sabe bem o que quer, né, Rony? Olha, André, eu vou falar para você que eu ainda tenho o desejo, só continuando a cronologia do que aconteceu na minha vida. Isso. Trabalhei 2 anos e 3 meses na Irlanda, vivi coisas maravilhosas, vivi humilhações terríveis e sobrevivi ao processo. Voltei ao Brasil em 2008. A crise mundial bateu em 2008, quando o banco americano dos Brothers, alguma coisa Brothers lá, quebrou. E teve uma crise mundial terrível em 2008. E aí eu acabei encontrando a mulher da minha vida, minha esposa, nós tivemos os nossos filhos e eu sempre falava para ela: nós vamos embora do Brasil. Ela falou: mas como? Eu falei: eu não sei, mas nós vamos embora do Brasil, todos nós. E 11 anos depois desse período, eu voltei a trabalhar no Senai como extra quadro, quando eu voltei, né, com mais experiência, então ainda tinha campo, mercado, o pessoal me recebeu de volta com muito carinho. Senhor Dinarte, senhor Pancini, muito grato a todos vocês que acreditaram na minha história. E eu sempre falo isso para eles, né? O senhor Dinarte já aposentou, tá bem tranquilo. O meu colega Pancini, que foi o coordenador do Senai de Bertioga por muitos anos, hoje ele trabalha no interior de São Paulo, um amigo pessoal. E certamente quando eu voltar no Brasil vou sempre passar lá para dar um abraço neles. E em 2012, André, depois desses 8 anos do ciclo no Senai, vai e volta, houve um plano de efetivação no Senai. E foi em 3 de setembro de 2012, eu fui efetivado para o quadro oficial de funcionários do Senai São Paulo. Olha que legal, hein? Ali eu só tenho 2 registros em carteira. Um registro que eu trabalhei numa administradora de condomínio, eu ganhava R$173 por mês, mais R$100 de ajuda de custo. Eu trabalhava no condomínio Aqua Riviera.
E eu acordava 4h30 da manhã, pegava o ônibus 5h20 e tinha que estar lá 6. Aí eu andava daquele ponto final ali, da última rotatória ali na Riviera, se Nossa. não mudou nada, e andava até o condomínio, acho que é o 2 lá, né? O módulo 2, o condomínio 2. O Isso. O que módulo 2, mudou acho que é hoje é isso. que hoje tem um ônibus circular lá dentro que facilita o processo desses Benção, grandes pelo amor profissionais, de mas Deus. você passou pela época que não tinha. Cara, eu vi gente, eu encontrei gente eu encontrei gente baleada de assalto durante a noite. Cara, foi tanta coisa assim que a Que gente doideira. pensa e passa. Sofri, cara, a gente tá falando, o programa é isso, né? É sobre superação, cara. Eu sofri humilhações dentro desse condomínio, não falando do condomínio, mas algumas pessoas lá. Eu lembro que tinha uma mulher que acho que ela era desembargadora, era alguma coisa de justiça, e ela gritou comigo no meio de todo mundo na praia. Eu instalava os guarda-sóis, sabe? E eu me Olha aí. recordo disso até hoje, assim, não precisava disso, cara. É E o que a gente estava nesse mesmo falando condomínio aqui, a tinha. questão da desvalorização das pessoas e muitas vezes olhar os outros pelo quesito monetário, pelo financeiro, o que você tem, não o que você é. É isso que as pessoas, na maioria das vezes, não observam, né? Aonde você foca no seu objetivo, cara? Ou você enche o seu coração de ódio e você devolve tudo aquilo que fizeram a você, ou você usa isso como combustível, cara. E foi a minha opção era essa. Foi a Ou melhor eu opção. transformava isso em energia, foi a melhor opção, André. Hoje eu sou a testemunha da minha história. De que forma? Eu não gaguejo para poder falar sobre a minha história hoje, porque eu saí de um lugar. E eu não tô falando de Bertioga, eu tô falando da posição, vamos dizer, até espiritual, né? Sim, Que muito pouco me foi oferecido. Então, aquele pouco recurso, ou eu extraía o leite e o mel daquilo ali, ou eu engolia todas aquelas pedras e morria junto. Entendeu? Então, exatamente. nessas circunstâncias, quando isso aconteceu, voltando àquele nicho dos 2 registros em carteira, e aí eu tive esse de R$ 172, R$ 173 por mês, mais R$ 100 de ajuda de custo e o registro do Senai. São os 2 únicos registros que eu tenho em carteira na minha vida. E eu Caramba. lembro que em dezembro de 2013 foi a primeira vez que eu tive umas férias remuneradas na minha vida, cara. Eu lembro que eu chorava, 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 chorava. E eu não acreditava que eu falei, poxa, eu vou ficar sem trabalhar e eu vou receber. Cara, que incrível. E aquilo assim são coisas pequenas, sabe? Hoje, aqui, André, eu moro no país, eu posso dizer, pelas estatísticas, o país mais rico do mundo, o país mais seguro do mundo. André, eu não me preocupo em trancar minha casa faz 5 anos. Eu não me preocupo em trancar meu carro faz 5 anos. Eu Caramba, não me que preocupo legal. em ter que sair de madrugada e olhar para os lados, porque a única coisa que eu posso ter é a polícia me perguntando se eu tô precisando de alguma coisa ou se eu preciso ser levado para casa de volta, cara. Então a Olha que gente pensa bacana. assim numa circunstância completamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos na grande matrix que é o nosso país. Olha, eu costumo brincar e eu falo para os colegas aqui que a gente cospe no chão no Brasil, nasce um pé de cuspe, porque é uma terra tão, não é? É uma terra tão fértil, cara, Exatamente, tão abençoada exatamente. e que tem sido violada por mais de 500 anos. Para pensar nisso. Nosso país nunca quebrou, André. Entendeu? Exato. Então, eu fico muito triste, cara, de enxergar o tanto de potencial que nós temos. Ronier, né, eu tenho um desejo pessoal de um dia poder retornar para Bertioga e abrir uma escola, abrir uma organização sem fins lucrativos, alguma coisa que eu pudesse, cara, retribuir tudo o que esse lugar me ofereceu. Porque, assim, partiu tudo daí, né? Exato. Todos esses países que eu vivi, todas essas circunstâncias que eu tenho chegado aqui através da pintura, eu preciso de alguma forma poder devolver isso. E através do seu programa é uma dessas maneiras também, né? Muito legal. E a gente sente isso e eu vejo realmente esse amor que você tem, apesar de precisar sair do país para conseguir deslanchar, né? A gente percebe esse amor que inclusive você está aí longe, mas fez questão de colocar uma camiseta do Brasil, mostrar aí a bandeira estampada, né? Olha, ó. É chique demais, tá vendo? E está representando muito bem a gente aí, além do que colhendo cada vez mais experiências também. E para mostrar, inclusive para a gente, né, Rony, não só com a sua história, mas com essa experiência também, de que nós somos capazes e precisamos mudar, né? E urgentemente. Haja visto esse pensamento, essas reflexões que a gente vai levando aqui ao longo do programa, recebendo tantas influências, com tantas histórias espetaculares como essa sua. Realmente deixa a gente muito feliz e esperançoso de que ainda temos condição de galgar um caminho melhor aí, principalmente para o nosso país, né?
E não é que ainda temos, nós sempre teremos o poder de decisão, André. Enquanto nós Boa. vivemos num país livre, nós sempre teremos o poder de decisão. Eu Perfeito. aprendi uma coisa com um pintor americano, o Nick Slavik. Ele veio, foi um dos primeiros profissionais dos Estados Unidos, um nativo dos Estados Unidos. Através de uma rede social, nós nos comunicamos. Uma empresa de tintas patrocinou a vinda dele em 2018 e nós viemos trazer a história dele para cá, de superação, não diferente da nossa, família cheia de problemas, e ele se superou e se tornou um empreendedor de sucesso na pintura nos Estados Unidos. Hoje o mercado dele lá, a empresa dele fatura mais de 2 milhões de dólares brutos por ano, para você ter uma ideia. E ele veio no Brasil e ele falou, olha, o que eu vivi aqui na cultura de vocês, o que eu vivi com o carinho, o calor humano de vocês, eu preciso levar isso aqui pro meu povo, porque nós não temos isso aqui. Muito obrigado, Rony. Naquela época. E ele falou uma coisa assim para mim, André, que fez uma diferença fantástica, e eu tenho tentado desde aquela época aplicar isso da forma mais constante possível. A disciplina, ele falava assim, discipline brings you freedom. A disciplina te trará liberdade. Então nós não somos um povo disciplinado. Nós não somos um povo disciplinado. E a disciplina é algo extremamente, nos dias de hoje, difícil de se fazer. Porque as redes sociais, perdeu os dedinhos ali passando naquilo ali. Nós temos muitas distrações hoje que nos tira do foco, André. Então, se eu deixasse aqui uma informação e algo que tem funcionado para mim, e eu também luto para ter essa disciplina, é manter o foco naquilo que... E comece com metas pequenas. As grandes torres começam do chão. Eu fui contratado na empresa, na organização. Hoje eu trabalho para o governo dos Emirados Árabes. Para vocês terem uma ideia, a que ponto chegou o Ronier no mundo, eu fui contratado pela minha experiência. Eu não tinha curso superior quando eu cheguei aqui, André. Eu fui fazer o meu curso superior aqui. Essas pessoas, essa organização, foi através da indicação de um amigo que acreditou na minha história. Então é muito importante se lembrar disso. Eu acho que o André, talvez você pode ter sido da mesma forma, André. Eu não sei como é que você entrou pro ramo de comunicação, né? Mas talvez alguém um dia abriu as portas para você. Exatamente. Né? Acreditou em você. Né? Então eu penso com muita gratidão em todas as pessoas que um dia, aquele professor do Senai, aquele rapaz que me pagava 15 reais por dia, o alemão, o meu querido alemão, eu não posso me esquecer dele, o alemão Pinturas hoje lá em Bertioga, foi uma das pessoas que me deram uma das primeiras oportunidades também, que pinta muito lá no Mangarroa, nos condomínios, era um dos maiores pintores das casas de luxo aí, e acreditou em mim, me pagava 600 reais por mês. E foi na minha palestra lá na Tintas Palmares, quando eu voltei no Brasil em 2021, para apreciar o que eu tinha para devolver, e certamente que eu agradeci ele muito, né? Eu até me emociono para poder falar nisso, porque foram essas pessoas, André. Foram pessoas que acreditaram em mim. E se eu não tivesse quem acreditasse em mim, eu tenho certeza que eu não chegaria onde eu cheguei. Né? Então, Perfeito. É muito importante se lembrar que sempre vai ter alguém que vai acreditar em você. E você precisa entregar tudo de si para que isso se torne realidade naquele pequeno passo. E assim foi comigo. Eu comecei com 15 reais por dia, né, como pintor. E hoje eu estou aqui com a minha família, os 3 filhos. Leciono aqui para profissionais dos Emirados e em alguns eventos que a gente vai para outros países também. Né, hoje participo daquelas competições de profissões. Eu represento os Emirados Árabes Unidos hoje na maior competição de profissões do mundo. Existe uma competição de profissões. Existe as Olimpíadas, né? Existe a Copa do Mundo de futebol e existe a competição de profissões. A maior competição de profissões do mundo aconteceu agora na França. Pela primeira vez, os Emirados Árabes Unidos conseguiram uma medalha de excelência na pintura decorativa conosco, com uma menina. E Caramba. É a primeira medalha dos Emirados na pintura do Golfo Pérsico e da África inteira. Nós escrevemos o nosso nome na história, André. Muito legal, fantástico. Parabéns para todos vocês aí por mais essa conquista, mais uma conquista, né? Mas você destacou muito bem aqui, a sua história fica muito bem frisada para todos nós, viu, Ronier? E você colocou a palavra-chave, a disciplina. A gente precisa exercitar isso, porque como você falou muito bem também, não é uma coisa fácil, não é tão simples,
Mas a gente tem essa condição de exercitar, vai exercitando a disciplina. Ó, você ouviu o Rony aqui falando de onde ele começou. Você que está aí hoje trabalhando com a pintura, trabalhando na mão de obra pesada, que muitas vezes se sente desvalorizado ou que, por consequência, começa a trabalhar de qualquer jeito, por exemplo, um pagamento que não é o justo, né, acaba recebendo muito pouco, você vai se desmotivando e aí fazendo o trabalho de qualquer jeito, e isso serve para qualquer profissão, viu? Não entre nesse caminho. Perceba que você pode focar, ter disciplina e fazer o seu melhor, independente das circunstâncias, porque uma hora a sua oportunidade chega, como chegou aí a do Ronier, né, Ronier? Olha, você levantou um ponto muito importante, André, que eu não posso deixar de levantar aqui e de falar como os ingredientes que me fizeram chegar aonde eu estou. Primeiro, a honestidade, André. Você sempre vai ter a opção de fazer o correto. E eu vivi, e eu nasci e eu vivi numa cultura onde o jeitinho para todas as coisas sempre era necessário. E aquilo me incomodava demais, demais. Tem um exemplo, quando eu estava na Irlanda, eu estava andando numa calçada e eu, com pressa, eu chutei o calcanhar de uma mulher. E eu falei, nossa, I'm sorry, me desculpe. Ela falou, não, eu que peço desculpa para você. Porque você estava com pressa e eu estava no seu caminho. Caramba. Olha o nível de educação da pessoa. Exato. Aquilo foi um choque para mim, porque eu já achei que ela queria virar, que ela já queria brigar, e eu já fiquei na posição de guerra ali também, eu falei, agora. e você vê a circunstância, o choque, o tapa na cara que aquilo me deu, né? Então, a honestidade, André, ela, principalmente quando nós vivemos numa cultura que é necessário, vamos dizer assim, se adaptar por muitas circunstâncias, é muito difícil. E eu queria quebrar esse paradigma, sabe? Um dos motivos de eu ter saído do Brasil naquela época, de eu ter arrumado uma maneira de conhecer o que existia lá fora, foi essa circunstância de entender que fazer o certo era necessário. E muitas decisões na minha vida eu tomei que, de alguma forma, tecnicamente eu fui prejudicado, mas ideologicamente, o que eu acreditava, os meus valores eu nunca troquei. Então, com base nisso, André, eu posso garantir que eu cheguei sem passar por cima de ninguém, sem ter a necessidade de me influenciar pessoalmente para ninguém. E eu tenho isso que, se algum dia, em algum momento, eu ter que tomar uma decisão, eu falei para minha aluna isso aqui, eu falei, olha, nós vencemos, nós ficamos em 9º de 22 países, nós ficamos na frente de Finlândia, nós ficamos na frente de Austrália, nós ficamos na frente de países referência no mundo na educação profissional, André. Caramba. E nós não precisamos trapacear, cara, em nenhum momento. E existem muitas circunstâncias que o povo faz suas pequenas manobras, mas eu, com muito orgulho, eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e falar, olha, o caminho, e se em algum momento eu precisar fazer isso aqui, vai ser o último dia que eu trabalho para qualquer pessoa, em qualquer lugar, cara. Perfeito. Fantástico isso, realmente vale muito esse destaque aí. Você está gostando desse bate-papo aí? Está aprendendo bastante coisa, principalmente com relação aí a ser humilde de verdade? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Compartilha esse vídeo, aproveita, já faz a inscrição no nosso canal aqui no YouTube, dá essa forcinha para Praia FM. Você que está ouvindo a gente pela rádio, assim que tiver condição, vai lá no YouTube que você vai assistir a gente. Você vai vendo que o Rony está em vídeo aqui porque ele está bem longe, né? E aí não dava para marcar uma entrevista, um bate-papo presencial, a não ser quando ele me convidar para ir lá tomar um banho na piscina dele, né? Aproveitar lá os Emirados Árabes, que um dia eu vou. Mas a gente conseguiu aí, através da tecnologia, essa viabilidade de bater esse papo mesmo a longa distância. Ele está lá agora nos Emirados Árabes, trazendo um pouquinho da sua experiência, contando a sua história. E para quem não conheceu ainda, saiu daqui de Bertioga, ó, onde está hoje. Então, mostra aí para os seus amigos, para a sua galera esse vídeo, que com certeza vai motivar muita gente, e aí em qualquer profissão, em qualquer área da vida, tá bom? Aproveita que você está acompanhando já o finalzinho do nosso bate-papo, que a hora passa voando, mas faz o seu pedido no iPhone, viu? O Leandro está esperando lá o seu contato. Aproveita que aparece aqui na tela, para quem está no YouTube, o código QR, para você já acessar o aplicativo, já acessa o cardápio, faz a sua escolha, faz o pedido, chega rapidinho onde você estiver em Bertioga. E é claro que você que está pela rádio pode baixar o aplicativo diretamente acessando aí o seu site de aplicativos no celular, tá bom? Semana das Crianças, o Fomito tá bombando com o combo infantil lá especial,
que a criançada vai adorar, com certeza vai ganhar um ioiô junto com esse combo. Olha lá, ó. A caixa da cinquentinha, o conezinho para você pedir os mini salgados ou os mini churros, faz parte desse combo aí. Mas se você está com água na boca e quer saborear tudo, aproveita a minha dica de toda semana e vai pessoalmente, presencialmente no iFome e saboreia e aproveite o festival de mini gostosuras, de mini salgados e frangos que acontece todos os dias. Olha lá, ó, menos de 50 mango, R$ 49,90, você saboreia mais de 35 opções à vontade. Porções, mini salgados, mini churros, frangos, tudo uma delícia. E esse festival acontece todos os dias, das 6 da tarde às 11 da noite. A aniversariante que leva os convidados para lá, acima de 10 convidados nem paga o festival, então é tudo uma maravilha. Bateu aquela fome? Peça iFome Bertioga. Essa é a nossa dica para quem está aqui na cidade. Para quem está na região, também tem iFome aí na sua cidade, é só pesquisar, vale a pena, viu? Eu estou aqui com um presente que eu ganhei do Ronier. Acho que vocês já observaram que eu estou marcando a data hoje aqui, né? Na verdade, eu atualizo essa data aqui constantemente na sala da minha casa com esse presentaço que eu ganhei, ó, diretamente dos Emirados Árabes Unidos, lá de Dubai, né, Ronier? Que você trouxe esse calendário aqui quando você esteve pela última vez no Brasil, mais especificamente aqui em Bertioga, não é isso? Isso daí ninguém tem não, André. Isso aí Esse é aqui exclusivo. ninguém tem, exclusivo. Presentaço, fiquei feliz Olha, demais. Esse hoje compõe a minha sala de estar e todos os dias de manhã eu já atualizo ali a data para ficar bem com os dias, não me perder nos dias. E para lembrar do Ronier aí, que é uma pessoa espetacular e que tem essa história maravilhosa para inspirar a gente sempre, né, Ronier? eu que agradeço, André. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a equipe aí, que eu sei que dá bastante trabalho poder montar, preparar isso tudo. Desejo o máximo de sucesso para esse projeto, energia positiva. E conte comigo para qualquer outro bate-papo. Queria aqui também deixar o meu agradecimento mais que especial a todos os meus mestres, professores. Um beijo no coração para todos vocês, professora Célia, Valdice, professora Arte, Dalfré, todas as pessoas, não vou mencionar todo mundo aqui, mas eterna gratidão a todos vocês que um dia acreditaram nessa história e muito feliz por fazer parte dessa família de Bertioga, esse lugar maravilhoso que eu tenho com muito orgulho para falar para todas as pessoas aqui. Eu sempre falo para conhecer um pedacinho da nossa Bertioga, que é um lugar fantástico, maravilhoso. E muito obrigado, André, pela oportunidade, né, de poder dividir um pouquinho, né, uma fração, né, do que nós temos vivido. E conte comigo para qualquer outra oportunidade. Ficarei muito feliz em poder participar com vocês aqui. Com certeza, a gente vai ter várias oportunidades, até porque o assunto é extenso, né? E a gente acabou nem tocando muito na profissão em si, porque a sua história é maravilhosa, eu acho que já realmente motiva aí muito toda a galera, mas a gente vai falar dessa profissão aí, desmiuçar muitos detalhes, algumas curiosidades. Eu sei que aqui na cidade, aqui na região, nós temos diversos profissionais da pintura, uma galera que inclusive já passou pelas suas mãos, como você falou bem, né? Já tiveram outros grandes mestres também, mas existe nós que só melecamos a parede de vez em quando e não custa nada a gente se instruir também e receber algumas dicas aí, né? Porque eu queria que você inclusive tocasse nisso rapidinho pra gente. Pintura, pintar, ou mesmo a própria construção, que você também já tem uma vasta experiência aí, né? As edificações e tudo, não é tão simples como a gente pensa, não é só passar a tinta na parede ali, né, Ronier? Pelo contrário, entender, ou se você fizer uma breve leitura sobre a tecnologia das tintas, existe uma injeção tecnológica sem precedentes nas tintas. E nós, pintores, nós somos a ponte de um produto inacabado, porque a tinta ela é um produto inacabado. Ela vai para a embalagem e ela precisa ser transferida para as paredes ou para superfícies das mais variadas funções, né, das suas mais variadas formas. Então, nós, os profissionais, né, da construção civil e da pintura imobiliária e pintura decorativa, somos os responsáveis por essa transferência. E aí, assim como a preparação de uma superfície automotiva, por exemplo, existem diversas etapas, né, desde a preparação da base, do substrato, que é a superfície, até o acabamento, né? Então, assim, são diversas fases. Então, muitas pessoas, pelo fato de não conhecerem, somente imaginarem que a cor é necessária em cima de uma parede,
né, não dão o valor necessário. Graças a Deus, hoje nós temos muito bons profissionais. A Bertioga, olha, tem o colega Chulica, o alemão, tem o Boa. Nilo, né, que ele trabalha muitos anos lá dentro da Riviera de São Lourenço. Existem mercados hoje muito bons, né, dentro da nossa cidade, com muitas explorações, condomínios fechados aí, com casas de alto padrão. Exato. Porém, é necessário o mínimo de preparação profissional, porque são muitos processos, por exemplo, a tinta que você aplica na parede, normalmente não é a mesma tinta que você aplica no teto de banheiro, que não é a mesma tinta que você aplica na cozinha, que não é a mesma tinta que você aplica no piso lá fora, não é a mesma tinta que você pinta as madeiras do portão, né? Você pinta as ferragens da sua casa. Então existem tecnologias diferentes, com preparações completamente diferentes, equipamentos e ferramentas completamente diferentes. Então eu costumo dizer hoje que o básico é: pega a latinha, antes de você aplicar, só lê as instruções. Lê as instruções, o básico. Faz o mínimo, pelo menos, né? Não é igual uma televisão que você tira da caixa, pendura e coloca ela na tomada que ela vai funcionar, né? Eu costumo brincar. Um dos exercícios que eu fazia no Senai, de vez em quando eu faço com meus alunos aqui, eu falo: hoje nós vamos brincar de ditado. Eu vou ditar para vocês o que está escrito aqui. Não, eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo, né, e vamos ver o que as embalagens falam aqui. Então, coisas pequenas que fazem uma diferença enorme, né? Por exemplo, na hora, o tipo do rolinho que você tem que utilizar, o tipo da trincha que você tem que utilizar, o tempo entre demãos, né? Você aplicar o produto, quanto tempo é necessário você esperar para aplicar a segunda demão, Sim. Ou se você pinta a parede, aí, por exemplo, quanto tempo mínimo é necessário de forma segura, que a tinta não vai perder a sua performance para chover, né, em áreas externas, e por aí vai. Então, assim, são informações básicas, é o kit básico de sobrevivência do pintor que está iniciando a sua trajetória, sabe? Assim como qualquer profissão, existe muita tecnologia envolvida, saúde e segurança, cuidados com o meio ambiente hoje, o descarte adequado das ferramentas, máquinas, embalagens, produtos restantes, né? Então, existem muitas coisas envolvidas no contexto não somente da aplicação na superfície, sabe, André? E isso é muito importante. Infelizmente, hoje nós não dispomos mais do Senai de Bertioga, né? O Senai foi extinto eu acho que foi em 2019, 2018, alguma coisa assim. Foi 2017, 2017 ou 2016. Eu não me recordo exato também o ano. Acho que foi 2016. Eu tenho quase certeza que foi 2016. E tanto que o Senai de Bertioga terminou e eu fui transferido para o Senai de Lençóis Paulista, né? Eu trabalhei em Lençóis Paulista por um ano e pouco. Aí depois eu consegui a minha oportunidade, né, de sair do país. E aí eu pedi voluntariamente o meu desligamento, mas deixei todas as portas abertas. Espero que um dia o Senai volte, ainda que seja pelas as unidades móveis. Sim. Mas a formação profissional, André, ela é a base. Tem uma frase que eu aprendi, desculpa, eu sei que o nosso tempo já está esgotado, mas uma frase que eu aprendi no Senai e eu nunca me esqueço. Um dos fundadores do Senai falou assim, que a função do Senai, a função primordial do Senai é formar o ser humano antes do profissional. E eu nunca me esqueci disso, cara. Importante porque, demais assim, isso. É preciso formar o seu caráter primeiro, antes mesmo de você aprender qualquer elemento profissionalizante, cara. Tá vendo? Fantástico. E, inclusive, fica um alerta para a gente aqui de Bertioga em especial, mas para você que está acompanhando a gente de qualquer cidade, de qualquer localidade, que aconteça isso constantemente, que a gente sabe que culturalmente isso é nível Brasil. Apareceu oportunidades, principalmente quando são assim, como o do Senai, e nós tivemos essa oportunidade aqui de cursos gratuitos, valorize, vá atrás. Por mais que você, de repente, nem pense na profissão, falar, mas eu não vou ser um pintor profissional, mas você vai aprender a pintar, e de graça. Então é um curso especial e que, quem sabe, não vai se tornar uma oportunidade na sua vida e você vai estar preparado para isso, como aconteceu aí com o Ronier. Você vai ingressar numa coisa que você nem tinha, talvez, conhecimento de que gostava tanto e vai ser a sua oportunidade de vida. Já pensou nisso? Então, todas as vezes que aparecer oportunidade na cidade, valorize, dê valor, propague, porque muitas vezes perdemos essas oportunidades por falta de valorização. A demanda vai diminuindo e aí, infelizmente, não dá para manter aí, né, instituições como o Senai aqui em Bertioga, como aconteceu aí nesse período. Mas, enfim, realmente, o nosso tempo estourado já.
Fico muito feliz e agradecido pela oportunidade desse grande instrutor de formação profissional hoje. Falamos aqui da pintura, de edificações, de construções, e esse cara que está bem longe, mas tem sempre um carinho pela gente aqui, está sempre em contato. Quem quiser alguma dica aí especial e bater um papo com o Ronier, tá mais difícil, mas dá para acompanhar um pouquinho dos seus trabalhos aí, dessas competições, através das suas redes sociais, né, Ronier? Ah, com certeza. Tem. O meu Instagram não está tão movimentado assim por causa das atividades aqui que não nos deixam mexer muito, mas é o Ronier Santos BR. Ronier Facinho. Santos BR. Você vai acompanhar lá algumas. Olha, e outra, sempre quando. Agora eu tô com o setup pronto aqui, André. Eu acho que eu não vou mexer nisso aqui por tanto tempo. Isso. Hora e outra eu abro algumas lives lá para poder falar um pouco sobre a rotina aqui, sobre a vida, sobre um pouco das experiências que tem vivido, sobre pintura também, o que acontece as notícias, informações sobre pintura, área de design de interiores também. Eu acabei me informando nessa área, né? Não atuo perfeitamente nisso, porque o meu campo é bem específico para acabamentos de construção civil e a gente trabalha muito com eventos, mas sempre quando eu posso, eu abro uma live, o pessoal pergunta bastante, eu interajo bastante com o pessoal, então eu fico muito feliz sempre de estar, né, interagindo com o pessoal aí no Brasil. Legal. Né? Mas e a gente muito obrigado mesmo, eu agradeço, né? A gente vai até acompanhando um pouquinho aí da região, quando vê você até pegando umas ondas, passeando, isso também é compartilhado aí, né? Bem legal. Rapidamente falando aqui, depois de 5 anos trabalhando aqui quase de forma ininterrupta, eu fui presenteado pela minha esposa aqui com uma viagem para as Maldivas, que ficam a 4 horas e meia daqui, você acredita? Aí, eu tá nem vendo? sabia disso. E aí eu fui pegar onda lá, né? Eu realizei o sonho de criança lá, fiquei lá 10 dias num barco, surfando quase todos os dias lá, foi maravilhoso. Eu acho que o ser humano, ele... Tá aí a dica, sabe? Todo mundo acha que fica desesperadamente longe, que é tudo absurdamente caro. Pesquisa com tempo, planeja, garanto que é absolutamente possível realizar sonhos que parecem distantes, porque a informação não chega, né, aos nossos ouvidos de forma adequada. O último recado para vocês é: o recurso mais importante que você tem, e é o que você mais gasta durante todos os seus dias de forma inadequada, é o seu tempo. Use o seu tempo de forma adequada, porque o tempo que passa você nunca mais vai poder usá-lo novamente. Então, enquanto você tem esse tempo, né, faça o bom uso dele. Um amigo na Irlanda falou para mim uma coisa muito interessante: nós vamos passar muito tempo mortos, então precisa se acontecer agora, né? O pessoal fala que eu vou viver, como eles falam, a vida é para ser vivida, né? Mas nós vivemos o contexto de vida no dia de hoje, exatamente hoje, esse presente, né? Que é te dado hoje. Então use isso de forma adequada, né? Que o seu tempo certamente é o recurso mais valioso que você tem na sua vida. Perfeito. Ronier Santos, instrutor de formação profissional, batendo papo com a gente diretamente dos Emirados Árabes Unidos. Dá um beijão na família aí, Ronier. Muito obrigado pela participação com a gente aqui nesse bate-papo super legal. 10h30 da noite aqui, né? Mas eu fico muito feliz. Não tem sono, não tem cansaço que sobreponha a esse desejo de estar com vocês aí de uma forma mais perto. Ó, um beijo no coração do povo de Bertioga. Vocês moram gratuitamente no meu coração. E se tiver alguma forma que eu possa fazer para poder sempre colaborar com vocês, estarei à disposição. Show. Obrigado mesmo. E obrigado a você que nos acompanhou até o momento aqui pelo canal do YouTube, você que nos ouviu pela Rádio Praia. Reforço, quem está pela rádio pode assistir esse vídeo completo, já vai ficar na sequência à disposição aqui no nosso canal para você assistir a gente. Apesar do Ronier estar em vídeo, mas você vai vendo aí ele também batendo esse papo com a gente com o maior carinho e trazendo tantas dicas e uma história tão maravilhosa para servir de motivação para você. Como eu sempre digo, levando positividade, né? Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Positividade sempre. Até a semana que vem. Energia positiva.